Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é mais um café com coragem, que sempre tem o objetivo de fortalecer, aumentar a nossa imunidade emocional e psicológica. Então, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e vamos nos regozijar no Senhor. Esta semana nós temos estudado a respeito das escolhas que vão determinar também o nosso futuro. Vão determinar logo o nosso dia a dia, mas também que vão determinar o nosso futuro, já que as escolhas elas são para um tempo futuro lá na frente. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Hoje estamos aí mais um dia. Olá, bom dia, Maria, bom dia para o Júnior, bom dia para você que vai chegando aqui, está lá longe. Bom dia para todos nós nesse café com coragem. Hoje, dia 12 de junho de 2020, agora 10 horas e 2 minutinhos, e eu sei que Deus tem uma palavra extraordinária para nós. Nossa série surgiu da frase do ministro Nelson Teich, quando ele diz que a vida é feita por escolhas, e então pensando no que poderíamos fazer, veio justamente essa ideia. Hoje estamos empatados, dona Eliane, 24 graus. 24 graus também aqui em Tatuí. Hoje está quente e promete mais um dia quente, como foi o dia de ontem. Estamos falando de várias escolhas que nós vamos tomando na nossa vida, situações que nós vamos decidindo, vão acrescentando para todos nós, e à medida que essas escolhas vão sendo agregadas na nossa vida, estamos confiando e acreditando num futuro promissor. Então, se a vida é feita de escolhas, as escolhas é o que nós temos separado nesses dias aqui, para nós meditarmos então na palavra de Deus. Se à medida que você for entrando aí, você pode colocar também, você de perto, você de longe, como está a temperatura na tua cidade aí, para juntos aqui a gente já experimentar de como que está o estado de São Paulo. Um bom dia com muita alegria. Hoje nós vamos falar a respeito da escolha do crescimento, que é para nós também uma decisão, principalmente na questão espiritual, né? Na questão emocional também. Então, Botucatu, a Janaína, irmã do Júnior, que está aí também, está dizendo que tem 21 graus. Bom dia com muita alegria. Como é que está lá Capão Redondo, Zona Sul, Tapetininga, Angatuba, ABC, Francisco Morato já está 24 graus, então está quente para lá também. Então, pelo jeito, o estado de São Paulo também deve estar quente também. 24 graus. O texto que nós vamos falar hoje vai estar lá no texto de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Nós vamos ler 22 graus na Zona Sul. Obrigado, então, Maria. Nenhum lugar está mais quente que Francisco Morato aí. Alguém quer jogar uma carta maior aí para pegar a Eliane, não? Hein? Nós temos trabalhado muito a questão emocional para este tempo, e hoje também então não vai ser diferente. Usamos a psicologia e usamos também a palavra de Deus e a psicanálise sempre no fechamento de ideias e de pensamento. Então, 1 Crônicas, capítulo 4, do versículos 9 e versículo de número 10, preparando aí nosso coração e preparando a nossa alma. Eu tenho certeza que essa palavra vai nos abençoar muito nesta manhã. Hoje está a família completa lá de
Botucatu, hein? Hoje, família completa, casa completa hoje. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e versículo 10. Queremos mergulhar um pouco nessa escritura que vai falar a respeito da vida de uma pessoa que talvez tinha tudo para dar errado, talvez tinha tudo para não dar certo, tinha tudo também para não haver um rompimento na vida dela, mas um dia ela decidiu então romper. São Caetano do Sul, 22 graus. Foi morar lá em Francisco Morato. Francisco Morato tem um lugar quente. Lá, maravilha. Francisco Morato. Todos aí preparadinhos aí. 1 minuto ainda, tem mais alguém aqui que não informou como é que está a temperatura da sua cidade aí? Zona Sul já falou. Francisco Morato vindo para cá também. Lá no ABC, pelo menos São Caetano 22. Botucatu um pouquinho mais frio, mas depois vai esquentar. Enfim, bora lá. Preparado nosso coração aí, nossa alma, para nos fortalecermos aqui no Senhor e na força do poder dele. Então vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo 4, versículo 9, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, ó: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e me seja contigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Teodoro Sampaio, sol, a Sônia está informando que está sol. Sei lá, sempre muito quente. Aliás, também junto com o Presidente Prudente, aquela região toda, um dos lugares mais quentes, né, do estado de São Paulo, ainda que na divisa com o Paraná, mas aquela região é uma região bem quente. Nesta manhã eu quero falar a respeito da escolha do crescimento. Não é muito fácil, não podemos dizer que não é muito fácil, mas não podemos dizer sim que crescer dói. Crescer é uma escolha que nós também precisamos ter na nossa vida e que nós precisamos também fazer na nossa vida. Crescer é desejar romper com os meus limites ou com os limites que as pessoas querem me rotular e que elas querem colocar também sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Houve um dia na vida de um rapaz chamado Jabes, que ele tomou a decisão de crescer. Houve um dia na vida do rapaz chamado Jabes que ele decidiu crescer. Há um dia na vida do homem e na vida da mulher de Deus que precisa haver uma decisão. A decisão de crescer. Ou nós decidimos crescer, ou nós vamos carregar marcas do nosso passado, ou decidimos crescer e deixamos essas marcas do nosso passado, ou vamos carregar pela nossa vida estigmas que porventura nos foram colocados na nossa infância, na nossa fase junior, na nossa adolescência e também na fase da juventude.
Ou nós esquecemos desse passado e vamos para um crescimento e para um novo e para um romper, ou nossa vida vai ficar sempre presa naquilo e aquilo sempre vai ser para nós um motivo de não crescimento. De repente até um bom argumento, mas que não vai servir para nós, para nos ajudar, e não vai servir para nós. Jabes tinha uma marca sobre a vida dele. Jabes tinha um estigma sobre a vida dele, e que o acompanharia se ele não desejasse um dia esquecer tudo aquilo e deixar para trás. Me parece que a mãe de Jabes, por conta do seu nascimento, ela sente muitas dores e há muito sofrimento. Aliás, o nome Jabes no hebraico quer dizer causa de sofrimento, ou causa que trouxe o sofrimento. Então ele vai trazer sobre a vida dele uma marca desde o seu nascimento, que seria aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor. Por isso que ele então recebe o nome, porque a mãe dele disse: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Personagens bíblicos, pessoas na história da Bíblia, pessoas na nossa história, na história da igreja, na história do mundo, pessoas nasceram como estigma mais ou menos desse como Jabes. E houve um momento na sua história que eles precisaram escolher e desejaram escolher romper com aquele passado destrutivo. E eles desejaram então crescer. Eles escolheram então crescer. Jabes escolheu crescer. Circunstâncias da vida que nós passamos, ou adversidades que nós enfrentamos e que muitas vezes temos carregado até hoje na nossa história, podem ser estigmas, mas podem ser para nós como aquelas que chamamos nos filmes antigos catapultas, que vão nos impulsionar a ir mais longe. Traumas que de repente vieram por conta da nossa criação, traumas que de repente vieram por conta dos nossos pais, ou familiares, ou até mesmo amigos, enfim. Precisa haver um momento da nossa história de vida, do nosso momento de vida, que haja um romper. E Jabes, um dia, ele decidiu e ele escolheu romper com aquilo. Para ele não seria muito fácil, porque o nome dele já traria isso. E foi colocado por quem? Pela sua mãe. Pela sua mãe. Então, a escolha de Jabes em um dia. Aliás, é legal a genealogia de Jabes, porque Jabes vem da tribo de Judá. Judá quer dizer louvor, quer dizer expressão de gratidão, quer dizer expressão de adoração. Só que a grande realidade é que ele tem uma vida triste por causa do teu nome. A linhagem parece que marcava alegria, só que ele vivia uma vida triste. De repente nós fomos chamados para fazer parte da igreja, e estamos na igreja, e ser igreja é o sinônimo de alegria e de vida abundante, porque Jesus conquistou isso para cada um de nós. Só que de repente ainda há no nosso interior marcas de um passado ou de algumas circunstâncias que nos impedem de expressar completamente essa alegria. Muitos de nós ainda damos nossas gargalhadas, muitos de nós ainda rimos, mas há dentro de mim ou dentro de você algo que ninguém pode enxergar, algo que ninguém vê, algo que tem sido guardado a 7 chaves dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. E esta manhã, uma manhã como essa,
como de repente foi um dia, uma manhã, como na vida do rapaz chamado Jabes, em que ele tomou uma escolha, ele fez uma escolha. Ele poderia se conformar com aquele rótulo, ele poderia se conformar com aquele estigma, mas Jabes, naquele dia, ele decidiu romper com aquilo. Quem sabe uma manhã como essa seja uma manhã para a minha vida e para a sua, uma manhã onde nós vamos romper com o rótulo, ou romper com os rótulos, romper com aquilo que aconteceu lá atrás, ao longo da minha jornada, da minha caminhada, romper com aquilo que de repente aconteceu como circunstância na nossa vida. Ou nós rompemos com tudo isso, ou vamos ficar fazendo como a mulher de Ló, sempre olhando para trás e se transformando em mulher de sal. Romper é uma escolha, crescer é uma escolha, desejar crescer é uma escolha, e todo crescimento vai gerar dor, dor nos ossos, dor na musculatura, e à medida, dependendo se formos crescer muito mais ainda como Junião, com certeza dores maiores então vão acontecer na nossa vida. Jabes está inconformado de permanecer conformado, e ele então deseja um rompimento. Eu quero que esta palavra nessa manhã te encontre inconformado, de ficar conformada ou conformado com a sua vida espiritual. Você tem a marca da promessa, você tem algo que Jesus conquistou para a tua vida e para a minha vida. Jabes, ele ficou inconformado com a situação que ele carregava, e um dia então ele decidiu romper. Jabes tinha uma marca na sua vida psicológica e emocional, mas ele decidiu romper. Jabes carregava na sua vida espiritual essas mesmas marcas, mas naquele dia ele então decidiu romper. Ele decide tomar uma decisão, e ele vai fazer uma oração, e essa oração que ele vai fazer não é uma oração que ele vai fazer hoje, ele vai esquecer amanhã. Ele vai fazer uma oração, orar, e vai também agir, e ele vai acreditar realmente que aquilo vai ser possível, porque ele não quer mais aquele peso do passado. Ele quer ser alguém relevante, ele quer ser alguém importante na sua história de vida. Meu irmão, minha irmã, neste café com coragem que o Senhor separou para nós nesse dia 12 de junho, nesse dia separado aí para os casais, dia dos namorados, enfim, nesse dia 12, uma sexta-feira, eu vim aqui para você dizer o seguinte: não aceite a sua condição hoje espiritual, não aceite, porque a Bíblia já garante para mim e para você que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados, a palavra de vitória já foi liberada sobre a nossa vida. As marcas do passado não podem nos reter ali e não podem nos influenciar se nós decidirmos nessa manhã uma escolha, se nós decidirmos escolher, se nós decidirmos o romper, se nós decidimos crescer e crescer muito. Querido, não vá colocar limitação sobre a tua vida, não coloque limitação sobre a sua maneira de falar, não coloque limitação sobre a sua maneira de pensar, não coloque a timidez como sendo uma limitação para a tua vida, não coloque uma barreira, não coloque muro naquilo que Deus quer fazer para você, não aceite a derrota como sendo a última palavra para a tua vida, não aceite a morte como sendo a última palavra para a tua vida, não aceite que a doença emocional alcance a tua alma, não aceite isso para a tua vida.
vida. Esta é uma manhã para nós rompermos com isso e nós desejarmos um crescimento. E não é hora mais de fingirmos que estamos rindo e está tudo bem, não é hora de mais continuarmos gargalhando e achando que está tudo bem. É uma hora e um momento da cura de Deus para a nossa vida, a cura de Deus para a nossa história. Talvez mesmo dentro da igreja, mesmo sendo da tribo de Judá, você tem carregado momentos áridos no seu ministério, áridos na sua vida espiritual, Talvez você tenha encontrado situações secas, talvez no seu interior você está dizendo que é um coitado ou que é uma coitada, que não pode, que não consegue, e que aquilo que aconteceu no passado deveria ter acontecido mesmo, e que você é um pobrezinho, coitadinho e uma coitadinha. Nesta manhã, nossa manhã é uma decisão de romper e é uma decisão de crescer. Este café com coragem vai nos fazer saltar muralhas e alcançar lugares não alcançados e que não foram inaugurados ainda na história da nossa vida, e assim foi na vida de Jabes. Tem hora que nós nos conformamos com as situações e achamos que de repente é o nosso problema, e admitimos que de repente aqueles são os nossos problemas de estimação e vão caminhar conosco e vão andar ao nosso redor. Nós até domesticamos os nossos problemas, domesticamos as nossas falhas, domesticamos os nossos erros, mas nesta manhã deve haver um romper sobre a minha vida e sobre a sua vida, e eu sei que esse romper está te alcançando aí aonde você está. Este romper e esse desejo de crescimento está alcançando a tua alma nesse instante. Sinto daqui que essa virtude de um coração aquecido está tocando lá no profundo, lá no interior da tua vida nesse instante. Porque chega o momento que nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher o crescimento. E ele vai doer um pouco, mas quando vier, vai acontecer. A história nos mostra isso. Os relatos bíblicos nos mostram isso. Pessoas que pareciam que nunca seriam, mas que em Deus foram. Pessoas que tinham uma marca lá atrás, mas que um dia escolheram o crescimento. Jabes faz uma oração. E ele então deseja aquilo. Quando nós olhamos na vida do homem chamado Jacó, houve um dia na história da vida dele que ele decide enfrentar o passado dele. Ele decide enfrentar o seu passado e o estigma de um nome que ele carregava, Jacó, ladrão, usurpador. E ele tem com seu irmão a pendência, e ele então deseja voltar. E quando ele chega no vale de Jaboque, ele vai lutar contra o seu irmão, ou contra um anjo. Mas o desejo era de voltar para resolver a pendência com seu irmão. E naquela noite, naquele vale de Jaboque, diz a palavra de Deus que ele lutou contra o anjo, estava até prevalecendo. E diz que foi uma luta que não foi de algumas horas, 2, 3 horas, não. Começou na noite e foi até quase a parte da tarde, ou romper da noite do outro dia. E ele lutando ali, e o anjo então vendo, disse: o que você está querendo? Ele falou assim: eu não vou te largar até que você me abençoe. Ele não queria estigma de Jacó, ele lutou bravamente. E quando eu digo que existem crescimentos que vão trazer dores para a nossa vida, é porque o anjo toca na articulação da coxa de Jacó. Houve uma dor naquele dia, mas aquela luta que tem Jacó, ele quer romper com o passado dele, ele está indo para resolver a pendência. E o anjo então fala para ele: de agora em diante você não vai mais ser chamado Jacó, mas Israel. Porque você está lutando com Deus, porque você lutou com Deus, e porque agora você está prevalecendo. Ou seja, houve uma luta interior. Eu digo sempre que aquela luta de Jacó foi com ele mesmo, porque os medos do passado, os traumas do passado estavam rondando a vida de Jacó, mas agora ele está decidindo ir e decidir enfrentar e vencer tudo aquilo. Traz um pouco de medo, mas Jacó vai,
sem receio, luta, faz esforço, e ele está num grande romper da vida dele, porque ele não está mais conformado, e a partir daí o nome dele é Israel. E se existe uma nação hoje em Israel, é porque um dia um homem chamado Jacó decidiu romper com uma mediocridade e avançar para um propósito maior. Tem uma passagem bíblica e uma história bíblica também, no livro de Ruth, de uma mulher chamada Noemi, que um dia, por circunstâncias da vida de Noemi, ela sai de Belém, ela sai da terra do pão, ela sai da igreja, ou ela diminui a sua intensidade da igreja, e ela vai morar em Moabe, no lugar da comodidade, no lugar onde tinha o pão, no lugar onde tinha o recurso. Eu digo que Moabe é o lugar da comodidade. Lá ela perde o seu esposo, lá ela perde os seus 2 filhos, sobra para ela a única coisa, as suas noras, das quais ela também dispensa, porque a alma dela está amarga por conta das perdas. E então ela ouve falar que o Deus de Israel estava visitando o seu povo. E mais uma vez o relato bíblico diz que ela então decidiu voltar, dispensa suas noras, fica com uma que não quer e que vai junto com ela, Ruth. E quando ela chega na sua terra em Belém, as mulheres olham para ela e falam assim: você está voltando? Que bom, Noemi. Não me chamem mais Noemi, mas me chamem Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso fez da minha vida amarga. Eu perdi o meu marido, eu perdi os meus filhos, o Todo-Poderoso me fez afligir. E na verdade aquela volta dela, que Deus me impulsionou para voltar, era o início de uma nova história, de um novo momento, da onde ela não imaginaria que a alegria brotaria, da onde ela não imaginaria. Deus começou a escrever uma história dela, porque a linhagem dela não tinha terminado. A história dela o fim não seria somente de sofrimento. O nome dela não seria Mara, o nome dela seria Noemi. Traz alegria, traz motivação, traz riso. E aquela nora dela então um dia tem um filho, e aquele rapaz vai ser para ela um motivo de grande alegria quando ela pega nos seus braços e ela diz: o Senhor me fez esquecer de tudo isso, me trazendo alegria de novo, restituindo. Mas houve uma decisão na vida de Noemi de voltar para a terra do pão, de voltar para Belém de Judá, de voltar aonde tudo começou. Eu quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos. Querido, não houve limitação para ela. O tempo não parou na história. Aliás, ela parou na história, mas Deus não parou de escrever a história de Noemi. Aliás, a história de Noemi entra na linhagem do Messias. Humanamente, a mulher achou que a vida dela seria amarga até o final da vida. Mas o Deus que escreve a história das nossas vidas estava escrevendo um capítulo que ela nem imaginaria. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida nesta manhã: não coloque limitação, não coloque um ponto final na história da sua vida. O Deus, o Criador do universo, o escritor do nosso livro, é aquele que escreve com uma caneta que não se borra e com a tinta que não se apaga, e está escrevendo uma história para a tua vida. Não aceite olhar para trás e se transformar em homem de sal ou mulher de sal. Há um lugar novo na história de Deus para a tua vida nesta manhã. Há uma história poderosa do Senhor sendo construída e reconstruída em você, na tua vida emocional, na sua vida psicológica e na tua vida espiritual. Não coloque limite em você, não coloque barreiras em você. Esta manhã é uma manhã para romper com essas cadeias do passado.
e avançar para o futuro, que para mim e para você pode ser incerto, mas para o Deus de Israel é certo. Houve um dia na história de um rapaz chamado Davi, o último da casa do seu pai. Aliás, Deus não está preso nem mesmo aquilo que Ele deu como norma para os homens. Porque para os homens no Antigo Testamento, o filho primogênito, o primeiro filho, herdaria a bênção. Só que Deus olha de maneira diferente. O último da família de Jessé, o último filho de Jessé, 17 anos, o que não parecia guerreiro, aquele que parecia alguém comum, é esse que Deus fala para o profeta Samuel: vai lá e unge ele como sendo profeta. E ele com 17 anos recebe uma unção, e ele precisa escolher também ao longo da sua vida. Para o seu pai era o último, para o seu pai era aquele que nem deveria ser projetado como um rei, mas para Deus era um rei. O estigma dele por rejeição do pai era algo fortíssimo, mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que Deus havia feito através do profeta Samuel sobre a vida dele, derramando uma unção especial sobre a vida dele. E aquele óleo é derramado sobre a cabeça do jovem chamado Davi, e quando é derramado, ele sabe muito bem o que Deus está fazendo. O pai dele, eu acho que não viu ele vencendo o gigante, o leão e o urso. Para o pai dele, ele seria apenas mais um correio. Vai levar comida para os seus irmãos, vai levar um queijo lá para os seus irmãos, vai lá suprir os seus irmãos e leva esse queijo para os reis, para os sargentos. Mas para Davi, aquele era o caminho da oportunidade, aquele era o caminho do crescimento. E quando ele chega lá, ele vê um monte de pessoas covardes, aqueles que para os homens eram os soldados e os valentes. Mas Davi, um menorzinho ali, está ali observando e escutando o que está sendo falado, escutando o que está sendo ministrado. Ele fala: o que é que está sendo oferecido aí? Que oportunidade que está sendo dada? E ele vai e preparado, porque ele já tinha vencido o gigante, ele já tinha vencido o leão, ele já tinha vencido o urso. O pai dele não tinha visto, mas o pai dos pais já tinha visto, o rei dos reis já tinha visto. E ele vai, e aí quando chega naquele momento ali, ele fala assim: eu vou lutar contra o gigante, eu vou lutar contra esse gigante. Saul quer dar a armadura dele para Davi. Pega a minha armadura, pega o meu escudo, pega a espada, aquilo que nem ele acreditava que o ajudaria, aquilo que não impulsionou ele para vencer, e ele então quer dar para Davi. Querido, veja bem, nesta manhã, Café com Coragem, que eu quero falar para ti aqui, e que eu quero falar para todos nós aqui nesta manhã. Tem pessoas que foram derrotados, tem pessoas que têm medo e que não acreditam nelas mesmas e nem nas armas que elas usaram, e elas querem colocar essa arma sobre a tua vida. Ela quer dar as armas que elas não usaram e que elas fugiram, só que elas querem entregar essa arma para você, te dando um conselho. Olha para a história de cada pessoa que vai te aconselhar. Se você vê que essas pessoas recuaram em algum momento da história de vida delas, não use essas armaduras. Davi olhou e falou assim: eu não vou nem me mexer com isso, isso aqui não vai servir para mim, deixa para lá. E Davi vai usar as armas que Deus deu a ele. Davi vai pegar uma funda e algumas pedras, só que ele não vai precisar de todas as pedras, porque a unção de Deus já estava sobre a vida de Davi. E porque a unção de Deus já estava sobre a vida de Davi, uma pedra só era suficiente.
Eu quero falar para você nesta manhã, essa revelação que o Espírito Santo me entregou aqui nesse instante. Nós precisamos de uma única pedra para vencer na nossa vida, a pedra angular, a pedra que os reconstrutores rejeitaram, mas que foi colocada como posta para ser a construção da nossa casa, e o nome dessa pedra se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior na tua vida, essa é a nossa maior arma, essa é a arma que o Senhor confiou a você, porque é esta arma que vai nos ajudar a vencer os gigantes da nossa vida, os traumas da nossa vida, as pequenezes da nossa vida. É esta pedra que vai nos levar em vitória, é esta pedra que vai derrubar a cabeça dos nossos gigantes, de todos os gigantes que forem colocados em nossa vida. Aleluia, aleluia. E Davi, ele vai dizer justamente isso, porque ele vai dizer para o gigante vai falar: hoje o Senhor vai me dar a tua cabeça. E Davi vai falar para o gigante: você vem a mim com tudo isso, mas eu vou contra você. Não confundem nem com a pedra, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos que você tem afrontado, e Ele vai me dar na tua mão, na minha mão, a tua cabeça, e as aves do céu vai comer o teu corpo. E o texto não disse que o gigante foi para cima de Davi, mas diz que Davi buscou um lugar estratégico para ir para cima do gigante. E ele, ninguém acreditava, os homens de Saul não acreditavam, pensavam que ele seria morto. Falou: vai ser o fim de Davi, mas não era o fim de Davi, era o começo da história. Olha que revelação preciosa para nós também nesta manhã. Não é o teu fim, mas é o começo de uma nova história. O adversário está soprando agora: isso que aconteceu com você foi o teu fim, ou será o teu fim, mas nesta manhã não é o começo de uma nova história. A cabeça do gigante vai ser cortada nesta manhã, porque o Deus de Israel está conosco neste café com coragem. E Davi tem a sua vitória, mas ele decidiu romper em ser pequeno, em ser o pequeno Davi, em ser o último Davi, e ele decidiu ser o rei. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então você não é um qualquer, eu não sou uma qualquer, nós não somos uns quaisqueres, não, nós somos um dos tais. Nós somos aquele que o Senhor chamou para transtornar o mundo, aqueles que o Senhor chamou para mudar a história, aquele que o Senhor chamou para marcar vidas e pessoas. O Deus dos exércitos está à nossa frente, o Senhor da história está à nossa frente, e esta manhã é uma manhã de escolha. O que é que você escolhe para a tua vida? Talvez você fale: pastor, nem sei fazer muita coisa. Querido, eu tenho falado incessantemente aqui, quantas mulheres preciosas, através dos cultos de oração, das intercessões da tarde, dos pequenos grupos de oração, têm marcado a sua história. Um dia nós estávamos num treinamento de grupo pequeno, e aí o rapaz que estava dando para nós todo o treinamento, ele estava dizendo lá o seguinte, que um dia na escola de líderes, uma mulher, coitadinha dela, aos nossos olhos, humanamente, ela falou assim: eu poderia fazer parte, eu posso estudar a escola de treinamento. E o pastor todo desenchavido, para não falar não para aquela irmã, ele diz assim: pode sim. E ela fez todas. Ela falou assim: eu posso fazer as provas de uma maneira oral? Eu falei: pode fazer de uma maneira oral. E aquilo que ele mais temia quando terminou, ela pegou o certificado dela da conclusão daquele curso, e ela não sabia ler nem escrever. Ela disse para ele assim: eu posso abrir o meu grupo pequeno? E ele falou assim: pode. E ela ia para o lugar onde era administração para todos os líderes de célula, ia lá, e ela pegava o estudo, e ela prestava atenção naquilo que o pastor ministrava, e ela gravava na sua alma, ela gravava no seu interior. E aí ela chegava para a vizinha dela, olha só a força de uma unidade, queridos. Ela chamava para a vizinha dela e falou assim: lê para mim tudo isso daqui.
e a vizinha lia para ela aquilo, a outra irmã da igreja. Ela ia ser a líder da célula e essa irmã ia ser auxiliar dela. Ela tinha mais coragem do que essa irmã, e ela, sem saber ler, ela prestava atenção em tudo que aquela irmã lia. E então, quando ela chegava lá na sua célula, na reunião com o seu povo, era uma reunião de pessoas de terceira idade, ela reunia todo mundo ali, e ela pegava a folha, ela ficava olhando para a folha, e ela distribuía uma folha de estudo para todo mundo, e ela começava a falar ponto por ponto, item por item, coisa que o Espírito Santo ia acrescentando na vida dela. E aquele pastor diz que aquele grupo daquela irmã cresceu uma vez que tiveram que dividir, cresceu 2 vezes e tiveram que dividir, cresceu 3 vezes e tiveram que dividir. Foi a que mais multiplicou os grupos pequenos naquele ano, porque ela sabia que o que ela precisava era da pedra angular, da presença de Jesus Cristo na vida dela. Não era limitação dela, ela precisava da graça de Deus. Não limite aquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. Não coloque barreiras, não coloque obstáculos, não diga que você é pequeno, não diga que você não pode, não diga que você é capaz. Nesta manhã, rompa com tudo isso, deseje crescer, deseje avançar, avance, vai junto. Vamos fazer como Jabes. Ele não decidiu na vida dele continuar com o estigma daquele que causa dor, ou daquele que é a causa de sofrimento, mas ele vai diante daquele que pode resolver, e ele faz uma oração. A Bíblia, aqui o texto diz que Jabes fez uma oração. Sabe que a oração resolve? Você sabia que a oração resolve? Jabes faz uma oração, e ele vai dizer assim: Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. Olha a oração dele, eloquente. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão. Não, ele diz: tomara que me abençoes. Então, a primeira coisa que ele queria era a bênção de Deus na vida dele. Ele queria que Deus fosse à frente. A escolha de desejar e querer que Deus fosse à frente dele. Tomara que me abençoes. Lembra de Moisés, quando Deus falou: Moisés, um anjo vai adiante de vocês. Eu não vou, porque esse povo que está junto com você é um povo de dura cerviz. Vou mandar o meu melhor anjo. E Moisés fala para Deus: não me tire daqui, e não nos tire daqui, se a tua presença não for conosco. A certeza da vitória e a certeza da chegada na terra prometida é o pedido de que Deus vá conosco. Ele diz: tomara que me abençoes. A segunda oração dele é de romper com o medo. Tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras. Lembra do profeta Isaías, quando ele diz assim: você que não teve dores de parto, alegra-te no Senhor. Maiores são os filhos da solitária do que a casada, diz o Senhor dos exércitos. Alarga os espaços da tua habitação, não detenhas, por transbordará para a direita e para a esquerda. O Senhor dos exércitos o disse: não coloque limite. É tempo de buscarmos ao Senhor, tempo de buscarmos a face do nosso Deus, é tempo de crescimento, é tempo de multiplicação de talento, é tempo de 1 talento virar 2, é tempo de 5 talentos virar 10, é tempo do sonho e do projeto de Deus acontecer na nossa vida. Que Ele alargue as minhas fronteiras. Tomara que a bênção de Deus vá comigo. Alargue as minhas fronteiras, os meus ganhos, o lugar que eu vou. Que mais? Que seja comigo a tua mão. Ele sabia que o mais importante de tudo era a mão do Senhor
está sobre a vida dele. Lembra de Neemias? Lembra de Esdras? Porque nós alcançamos vitória, porque nós fizemos aquilo que parecia impossível, porque em tempo recorde nós reconstruímos os muros, porque a boa mão do Senhor estava sobre a minha vida, porque a mão do Senhor, nós somos pequenos, mas é a boa mão do Senhor que está sobre a minha vida, e é a boa mão do Senhor que está sobre a tua vida, é a boa mão do Senhor que está sobre nós. E Ele diz que me livres, que a boa mão do Senhor esteja sobre mim e que Ele me preserves do mal, que Ele me preserves do mal. É a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, a boa mão. Ele diz, me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. E o versículo 10 encerra dizendo que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. As escolhas que nós fazemos na nossa história de vida. Pode ser a família, pode ser trajetória da nossa vida, circunstâncias na nossa igreja. E de repente tudo isso, o adversário quer ficar impondo para nós um fracasso. E a escolha de crescimento, ela vem para romper com tudo isso. Jabes rompeu com o estigma de um passado, com as dores de um passado e com as dores que queriam carregá-lo eternamente até o fim. Mas Jabes naquele dia decidiu. Nós vamos orar por todos esses motivos de oração que estão sendo apresentados aqui. Nós vamos orar aqui nesta manhã, nessa grande corrente de oração. Não importa onde você estiver neste momento, o Deus de Jabes está conosco. O Deus de Jabes está aqui. O Deus de Jabes está aí na tua casa, no seu serviço, aonde você estiver. O Deus de Jabes está conosco. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero te convidar nesta manhã a parar o que você está fazendo, porque neste momento nós vamos interceder por esses motivos de oração que estão sendo colocados aqui. Se esse motivo de oração está sendo apresentado para todos nós aqui, eu quero acreditar que a glória de Deus quer invadir o lugar onde nós estamos, e a nossa simples oração vai mover a mão de Deus para que o milagre aconteça. E essa simples vida que você acha que você tem, Deus vai trazer a resposta para dizer: eu estou com você nesta caminhada e nessa jornada. Jabes enxuga a lágrima do rosto. Jabes se levanta naquele dia, e como tantos heróis bíblicos, e como tantos homens e mulheres ao longo da história, que eu poderia listar aqui centenas de milhares, pessoas que o mundo não conheceu, pessoas que não foram conhecidas lá no mundo, mas pessoas que serão marcadas e que são conhecidas na eternidade, porque aquele dia vai revelar o grande e poderoso exército de Jesus Cristo. Quem são esses? Esses são aqueles que vêm da tribulação, que ninguém vai conhecer, mas que Jesus vai conhecer. Quem são esses? São de todas as tribos, povos, línguas e nações, que ninguém conhece, mas que são chamados por Jesus Cristo. E Ele conhece cada um de nós, e Ele conhece a nossa história. E não foi pela tua história que Ele te chamou, Ele foi pelo amor que Ele teve por você. Porque a tua história, Ele não vai apagar, mas Ele vai transformar, e Ele vai mudar essa história, em nome de Jesus. Então recebe essa palavra no teu espírito.
E nós vamos orar por todos esses motivos aí. Nesta manhã, nesse Café com Coragem, nós decidimos, nós escolhemos crescer. E se você escolhe crescer, você vai levantar uma das suas mãos junto comigo. E nós vamos orar ao Senhor neste momento, ao Deus do Senhor dos Exércitos, a pedra angular, aquele que pode nos dar vitória e aquele que vai nos dar vitória, porque Ele vai à nossa frente, e nós vamos orar com fé em nome aqui nesta manhã. Amém, queridos? Amém? Você acredita nisso? Está nessa junto comigo? Tá? Então levanta uma das suas mãos junto comigo. Nós vamos orar por todos esses pedidos, e depois eu quero orar junto com você, porque Deus está levantando um grande exército. Deus está hoje tocando a tua alma, minha alma, o nosso interior, porque nós estamos desejando crescer, nós estamos escolhendo crescer. Então, em nome de Jesus, com a sua mão levantada, Senhor Jesus Cristo, nós levantamos nossas mãos ao Senhor, nós levantamos as nossas mãos ao céu. Senhor, nos toma por testemunha, Senhor, nos toma por testemunha neste momento no mundo espiritual. Nós queremos apresentar, Senhor, a vida deste jovem, Senhor, que sofreu esse revés. Nós queremos apresentar a vida deste marido, nós queremos apresentar essas pessoas das quais têm sido lembradas neste momento e nesse instante agora. Nós levantamos nossas mãos, Senhor Jesus, aos céus, e intercedemos por eles, porque nós acreditamos que não é apenas uma oração, Senhor, mas é uma arma poderosa que o Senhor tem nos dado, que é a oração. E nós não fazemos essa oração no nosso nome, Senhor, nem na nossa força. Nós fazemos essa oração no nome do Senhor dos Exércitos. Nós fazemos a oração no nome daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Rei de toda a terra, o juiz de vivos e de mortos, aquele que com sangue comprou as nossas vidas e comprou a vida dessas pessoas também, das quais nós oramos agora. E nós oramos, Senhor, pela história da nossa vida, oramos pela história da nossa família. Eu quero orar, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que neste momento, Senhor, levantam as mãos, Senhor, e creem. Nós oramos, Senhor, por esses queridos que estão internados neste momento, Senhor. Nós oramos por queridos nossos, Senhor, que de repente foram vitimados, Senhor, por essa enfermidade ou por qualquer outra. Nós levantamos nossas mãos agora, ligamos aqui na terra. Tua palavra diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu também. Senhor, oramos por aqueles que de repente receberam uma notícia de porta fechada. Nós levantamos nossas mãos agora, Senhor, e pedimos, coloca diante deles uma porta aberta, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha, e quando o Senhor fecha, ninguém abre. Deus, Senhor de Davi, Jesus Cristo, que tem a chave nas mãos, coloca diante dos meus irmãos uma porta aberta, para que o teu nome seja glorificado. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta, Senhor, aquele que aos olhos nesta manhã são os menores, mas que dentro do teu reino são os maiores. Em nome de Jesus, levanta intercessores nesta manhã, Senhor, levanta os evangelistas nesta manhã, levanta diáconos nessa manhã, levanta presbíteros nessa manhã, levanta pastores, levanta pastoras nesta manhã, levanta os missionários nessa manhã, levanta os teus atalaias, os teus intercessores nesta manhã. Senhor, nós queremos fazer uma simples oração como Jabes, mas o desejo do coração é o maior. Nós escolhemos crescer nesta manhã, nós escolhemos romper nesta manhã, e que assim seja, Senhor, e que assim seja sobre a nossa vida. Então desfaz toda mentira que Satanás falava a nosso respeito. Cura, Senhor, a nossa vida, cura a vida de cada um dos meus irmãos também, que nesta manhã, Senhor, enfermos na alma, enfermos psicologicamente, enfermos emocionalmente, recebam a cura aonde estão, e uma história poderosa começa a ser contada na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja e na nossa família, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém,
Amém e amém. Amém, queridos. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! A escolha de crescer, em alguns momentos, vai trazer dores para nós. Mas é a melhor escolha que nós podemos tomar na nossa história de vida. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então diga ao fraco, sou forte. Nesta manhã diga, sou forte. Sou forte. Toma aí um café. Toma um cafezinho. Diga ao fraco, sou forte. Diga a palavra que o adversário diga de impossibilidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor dos exércitos vai à nossa frente. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus que faz a ferida e o Deus que cura a ferida, o Deus que escreve a história da nossa vida. Ah, querido irmão, querida irmã, escolha o crescimento, escolha avançar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Deus abençoe demais a sua vida. Muito obrigado por ter estado aqui nessa manhã. Que essa mensagem possa alcançar tantas outras pessoas através da sua vida. E que as pessoas possam escolher crescer. Que as pessoas possam escolher crescer e romper com pensamentos ou sofismas ou estigmas do passado. E que as pessoas possam avançar para um grande triunfo, para um grande momento maravilhoso da história que o Senhor está preparando para depois dessa pandemia. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu interior, dizendo que em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Então, se você já viu essa mensagem, deixa aí o seu like, seu coraçãozinho, a marca de que você já viu. Amanhã nós temos um sorteio e de uma palavra poderosa também, como essa de hoje também. Motive alguém, incentive alguém a participar também, que eu tenho certeza que a cura vai brotar sem detença neste momento da história. Faça com o pessoal de Francisco Morato aí, ó, contagiando outros também, para contagiarmos outros. Vamos ser instrumentos de Deus para a transformação de muitas vidas. Amém, querido? E diga batendo no peito assim, eu vou fazer a diferença nessa terra aí. Eu não sou tão pequeno assim, eu sou um ser humano e usado por Deus. Eu sou um vaso de barro, mas a excelência do poder está em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe para você um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, que já comece nesse sábado, um ótimo final de semana, que seja um final de semana poderoso da parte do Senhor na tua vida. Um beijo no teu coração, vamos juntos em vitória, vamos juntos para esse tempo precioso, maravilhoso, de conquista. Você pode deixar o seu testemunho, um beijo na tua família, um beijo, queridos, com Deus é uma grande maioria, um beijo nos teus sonhos, um beijo no teu projeto, comece a escrever, vamos fazer como aquele grande profeta do passado, como aquele pastor maravilhoso do passado, que viveu naquele tempo e diz, vamos sonhar grandes coisas, para que um Deus grande possa fazer grandes coisas através da nossa vida. Então um beijo no teu coração, um forte abraço, amanhã nós temos mais um Café e com a Coragem, para romper em um final de semana de grande conquista. Estamos juntos aí, Deus abençoe o seu dia, que seja um dia especial do Senhor para a tua história, em nome de Jesus. Forte abraço e eu espero vocês amanhã às 10 horas em mais um